ainda sobre a participação do governo brasileiro na Expo Dubai, nós vamos conversar com Leonardo Trevisan, que é economista, professor da ESPM. Professor, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia a vocês. Obrigado pelo convite. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a passagem do presidente por essa região do mundo, né? Muito dinheiro, administrações controversas, né? Ditaduras em muitos desses países. De que forma o senhor avalia essa passagem do presidente até quinta-feira por países da região? Olha, do ponto de vista econômico, do investimento, não há dúvida nenhuma que nós estamos em terreno fértil. Todo mundo sabe que os Emirados Árabes Unidos têm recursos financeiros espalhados pelo mundo todo, não é? Então nós estaremos tentando, de alguma forma, pescar em águas boas, não é? Ora, para isso, nós deveríamos estar muito bem preparados, porque é um engano nosso imaginar que, porque eles têm tanto recurso, eles têm baixo nível de informação. Desculpe, não é assim que acontece, é exatamente o contrário. Não é? Eles têm bastante, de alguma forma, projeções, dominam certas áreas e têm apoio em consultorias internacionais muito sólidas, tanto as ambientais quanto as questões financeiras, econômicas. Os números oferecidos por esses bancos, eu vou dar um único exemplo. Eles não repetem aquilo que foi dito, por exemplo, pelo ministro Paulo Guedes. Goldman Sachs é um banco internacional poderosíssimo que tem consultoria em todos os Emirados Árabes. A diretoria do Goldman Sachs acaba de emitir um relatório dizendo que os investimentos externos no Brasil são os menores dos últimos 20 anos. Eu vou dar um exemplo concreto. Por que ela disse isso? Por que a diretoria do Goldman Sachs disse isso? Nos 3 primeiros trimestres desse ano, o Brasil atraiu, em fundos globais de investimento, apenas 5,1% desse total. Para se ter uma ideia comparativa, em 2011, que foi o melhor ano desses investimentos, o Brasil atraía quase 4 vezes mais, 18,1% desse total. Portanto, talvez alardear um Brasil que é diferente da realidade não convencerá esses investidores. Educadamente, eles ouvirão. Outra situação é colocar a mão no bolso e fazer investimentos que o Brasil está pedindo. Há também, por outro lado, uma perda de foco em relação ao que o Brasil oferece como investimento, que o ministro Paulo Guedes ofereceu como investimento, e aquilo que os pavilhões brasileiros, a fala dos brasileiros, comenta nesses pavilhões. Professor, o que nos faz menos atrativo? E aí eu queria que o senhor também tirasse a pandemia, porque a pandemia atingiu o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Tirando a pandemia, o que está nos fazendo menos atrativo para o nosso investidor externo? Olha, observe que o ministro Paulo Guedes falou em petrodólares, que não é uma expressão mais recomendada para esta região. Petrodólares é uma expressão dos anos 80 que provocou certos desastres financeiros pelo mundo inteiro. Esta situação indica, e o ministro falou isso, que ele está oferecendo aos investidores árabes a participação nos nossos leilões de petróleo e gás. Basta nós lembrarmos que há um mês atrás nós oferecemos 27 regiões de petróleo a serem investidas e nenhuma foi vendida. Nós estamos oferecendo algo que nós, de alguma forma, não tem revelado interesse. Mesmo as negociações em torno do agronegócio, e é importante nós falarmos isso, nós temos cadeias de valor já construídas com o agronegócio, dos quais os árabes são, inclusive, nossos fregueses, não nossos investidores. Há uma perda de foco. Terceiro, nós estamos olhando e falando num pavilhão, no Invest in Brasil, num pavilhão da indústria,
em que nós não falamos uma única palavra sobre oferecimento de apoio tecnológico, de cadeias tecnológicas de apoio. A Confederação Nacional da Indústria é uma das que mais enviou, são 394 empresários. Nem o ministro Paulo Guedes e nem o presidente da República falaram uma única palavra sobre indústria no Brasil. Desculpe, o investidor estrangeiro, a última coisa que ele é desinformado. Então, de alguma forma, nós estamos colocando uma situação que não corresponde à realidade, sem nós esquecermos que essas frases muito fortes, como, por exemplo, a Amazônia é úmida e, portanto, não pega fogo, contraria informações da COP26 que o próprio Ministério do Meio Ambiente brasileiro reconheceu. Professor... A situação está realmente em perda de foco. Desculpe, sobre essa falta de conexão entre o discurso e a realidade, né? Claro que o ministro da Economia tem de vender um certo otimismo, né? Tem de mostrar às pessoas que, em tese, estamos no caminho correto, mas há um limite para isso, né? Como o senhor bem delineou aqui. E hoje, o ministro Paulo Guedes, lá em Dubai, disse exatamente o seguinte: nós estamos transformando o setor público, estamos privatizando, removendo privilégios da Previdência Social. O governo brasileiro gastava muito e mal. Privilégios com a Previdência, muitos juros, a economia era o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. Agora o Brasil está virando o paraíso para empreendedores, os juros mais baixos, economia crescendo mais rápido e o eixo de crescimento vai ser o setor privado. O senhor qualifica essa declaração, dentre outras, do ministro da Economia, como o papel de um ministro da Economia, de tentar vender o seu país para atrair investimentos, ou como uma coisa muito apartada da realidade, que pode, inclusive, se não afastar, não trazer os investidores para cá, professor? Olha, Colombo, eu acho que você tocou e fez a leitura mais bem feita que a gente podia ter sobre a realidade e a vontade, né? Como qualquer ministro deve fazer, ele tem que expressar sua vontade de atrair investidores. Isto é parâmetro no mundo inteiro, né? Nós não vamos falar dos nossos defeitos, nós vamos falar das nossas qualidades. Ora, se nós olharmos para isso que você acaba de ler, basta ler o New York Times ou o Financial Times para você ver aonde estão as taxas de juros no Brasil e a preocupação com a realidade fiscal no Brasil. Isso não é a nossa imprensa que tem as situações de briga com este ou com aquele ou questões políticas. Eu estou mencionando 2 jornais internacionais, um deles, o jornal de qualquer investidor. O Financial Times acaba de fazer um editorial preocupadíssimo com a situação fiscal do Brasil. A Economist, que é a revista, como o próprio nome está a dizer, não? A Economist, que é a revista mais preocupada com a situação econômica no mundo, fez um editorial esta semana bastante preocupado com o quadro fiscal no Brasil. Por que quadro fiscal interessa para esses investidores? Porque o investidor que coloca dinheiro aqui quer recebê-lo de volta. Quadro fiscal sinaliza uma preocupação entre relação de dívida com aquilo que você consegue avançar, dívida PIB. Todos sabem, é cristalino isso, que a situação do PIB brasileiro no próximo ano não será das melhores. Isso é um fato real. Há projeções dos nossos 2 principais bancos brasileiros, para sairmos das projeções do governo, de aproximadamente até mesmo de um PIB negativo em 0,5%. Numa realidade como essa, imaginar que investidores do potencial dos investidores árabes ali presentes, com as consultorias internacionais que eles têm, não sabem disso, portanto, eu acho que você escolheu a frase exata, Colombo. Há uma distância entre a vontade, entre aquilo que é o exercício da vontade, eu quero que vocês invistam, e aquilo que é a expressão da realidade. Essas 2 coisas não bateram. E imaginar que esses investidores desconhecem os números da nossa realidade, desculpe, é sonho de noite de verão, né? Não é porque no Dubai faz 40 graus
ao sol que nós vamos dormir acordados, né? É um pouco irreal esta situação, né? Essa situação chama a atenção não só da imprensa brasileira, as reações já do noticiário internacional não são favoráveis a essas expressões tão, vamos dizer desta forma, distantes da realidade do país. Professor, ainda há pouco o senhor falou da COP26, o ministro Paulo Guedes também aqui voltou a dizer que nós estamos entre as economias que mais cresceram, dizendo que a gente gera emprego. Eu queria falar sobre responsabilidade social. Esse investidor, ele está preocupado com responsabilidade ambiental e social, onde ele vai colocar o dinheiro dele? Olha, Luciana, você tocou naquilo que está preocupando. É só olhar para os resultados tanto do G20 como para os resultados da COP26 e você observa que a preocupação climática foi a única coisa que aproximou China e Estados Unidos. Se tem algo que os dois chegaram a algum acordo, foi em preocupação climática. É óbvio que sustentabilidade, que a situação do clima está preocupando potências, as duas maiores. Qualquer investidor está olhando para a realidade daquilo que ele vai fazer do aporte, daquilo que ele vai receber, olhando para a realidade da sustentabilidade. Nós não podemos vender mais hoje, a COP26 ficou e deixou isso muito claro, nós não podemos mais desfocar a empresa das suas responsabilidades sociais, a primeira delas é com a sustentabilidade. Este discurso, graças a Deus, está contaminando, está alcançando a todas as empresas no Brasil. Vejam os números. Se ainda não é um discurso tão efetivo, mas ele será. De alguma forma, nós imaginarmos que nós podemos vender um Brasil que não é real para captar investimentos, não é o melhor caminho. Esse caminho não é o mais vantajoso. Especialmente se nós nós distanciarmos o que é a realidade pura do clima, das condições que nós temos de proteção ambiental no Brasil, daquilo que é efetivamente o nosso maior sucesso, que é o nosso investimento. Observe que o ministro Paulo Guedes, quando o Brasil fez um pavilhão, todo ele montado em sustentabilidade, o pavilhão brasileiro foi desenhado e pensado em 2018, era outro mundo, outra realidade. O ministro Paulo Guedes, num pavilhão pensado para sustentabilidade, para vender os biomas brasileiros, para vender exatamente a diversidade, fala em apoio em leilões de petróleo, fala em apoio impedindo a participação em investimento em gás e petróleo, que é energia fóssil, não é energia renovável. Esse tipo de fala, chineses e americanos estão, digamos entre duas aspas, escondendo. A realidade da COP26 mostra isso. Nós estamos um pouco distanciados daquilo que é a realidade, inclusive do discurso ambiental no mundo todo. Nós conversamos aqui na CNN com o economista, professor da SPM, Leonardo Trevisan. Professor, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia ao senhor, bom feriado. Muito obrigado a vocês pelo convite, muito agradecido. Obrigada, professor.